Eu tinha um filho com 5 anos de idade. Era o filho que eu mais amava. Era muito apegado a mim. Mas foi numa época que eu me extraviei. Eu saí da presença do Senhor e fui para o mundo. Eu nunca entrei no mundo assim vamos dizer assim, de pé e cabeça. Mas ficava perambulando ali, nem dentro nem fora, mas daquele jeito. E quando infelizmente, a gente faz isso, a gente termina sendo negligente, covarde, rebelde, pecando contra Deus, porque a gente deixa de fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E a gente vai fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas eu me lembro de uma certa vez que Deus falou através de uma profetisa. A profecia não foi para mim, foi para alguém que era ligado a mim. E essa pessoa transmitiu a profecia para mim. E eu na hora que eu ouvi, eu sabia realmente que tinha sido Deus, porque eu senti na hora aquilo. E a profecia foi o seguinte: ou você se conserta com Deus o mais rápido possível, ou o Senhor vai recolher alguém que você mais ama. Sabe o que eu disse na hora? Essa profecia não pode ser de Deus. Então quer dizer que Deus está me obrigando a me consertar? Se eu não me consertar com Ele, Ele vai tirar a vida do meu filho? Deus não vai fazer isso. Não demorou uma semana. Eu estava em casa, meu filho estava muito bem de saúde. Inclusive, eu me lembro quando ele estava, durante o dia, na parte da tarde, ele estava soltando pipa. Ele andava sem camisa, sabe, um menino saudável mesmo. Ele estava soltando pipa, às vezes ele pedia para mim ajudar ele: pai, me ajuda aqui e tal. E eu nunca tinha tempo para ir soltar pipa com ele. Eu me arrependo muito disso, irmãos. Sabe aquele momento que um filho pede para você: pai, vem brincar um pouquinho comigo, e você acha uma coisa chata? Mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou parar para ficar soltando pipa. Se eu pudesse, irmãos, voltar aquele tempo, se Deus me desse essa oportunidade, com certeza eu faria. Com certeza eu soltaria não só pipa com meu filho, como eu brincaria de qualquer tipo de brincadeira com ele. Mas o interessante de tudo isso é que a gente só vai dar valor às coisas depois que a gente perde. Depois que a gente não tem mais. Aí a gente pensa em fazer aquilo que a gente não fez. A gente pensa em se consertar depois que a consequência chega. Depois que a notícia chegou para mim. A última vez que eu vi meu filho, ele subiu em cima de uma parede, porque eu estava dormindo em outro local. E ele subiu, eu só vi a cabecinha dele assim. E ele falou assim: pai. Eu disse: filho, desce daí, você vai cair. Foi a última vez que eu vi ele. Quando foi no outro dia de manhã, meu filho amanheceu morto. E alguém veio correndo para me dar notícia. E eu fiquei desesperado, irmãos. Desesperado eu fiquei, desesperado. Eu corri do outro lado para ver meu filho. Quando eu olhei ele em cima da cama, o corpinho dele já estava durinho. Então fazia tempo que ele já tinha falecido. Eu acho que naquele momento ele subiu na parede e foi a despedida. Mas eu nem imaginava isso. E eu peguei meu filho nos braços e eu quis fazer uma oração para Deus. Escute isso, para você ver que a gente não caiu de paraquedas, irmãos. Nós temos uma história. Eu peguei meu filho nos braços, corpinho geladinho, durinho. Eu tentei fazer uma respiração, não adiantava. Mas eu ali na hora eu tentei fazer uma oração. E quando eu pensei em fazer uma oração, eu me lembrei de como que eu estava. Desconcertado perante Deus, uma vida desagradável diante de Deus, na desobediência com Deus, na rebeldia com Deus. Que autoridade eu ia ter para dizer: Deus, faça isso para mim? Que autoridade eu ia ter? Me faltou naquela hora, irmãos, aquilo que mais a gente precisa ter na hora que a gente precisa de um milagre. Me faltou a fé. E eu sempre fui uma pessoa de fé. Eu já vi crianças ressuscitar na minha frente, através da minha vida, pela misericórdia do Senhor. Eu vi crianças que eram cegas voltar a enxergar na minha frente, pela misericórdia do Senhor. Eu já vi pessoas que eram paralíticas andar, várias pessoas na minha frente, pela misericórdia do Senhor. Eu vi Deus trocar o sangue de um homem que tinha câncer no sangue na hora. Quando eu fiz a oração, aqui em Campinas, na Unicamp, eu tinha uma equipe de evangelização. E essa equipe era formada por muitas pessoas de várias igrejas. E eu era o líder da equipe. E a gente saía daqui de Americana e ia para Campinas. Antes disso a gente subia monte, descia vale, orava, jejuava, consagrava, fazia de tudo. Antes da gente ir, o Senhor falava comigo. Eu me lembro, levantava alguém e dizia: homem, eu me alegro do que você quer fazer. Vai, porque lá eu vou mostrar a minha glória. E eu ia na confiança de Deus, eu via a glória do Senhor. Eu não caí de paraquedas. Eu posso até ser falho e errante, cheio de defeito, porque eu sou humano, mas eu não caí de paraquedas. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu tentei fazer aquela oração, irmãos, mas não tive autoridade. Não tive autoridade. Enterrei meu filho. E mesmo assim, eu ficava na esperança. Eu entrei em depressão, não queria comer, não conseguia dormir. E eu naquela esperança: Deus ainda pode fazer o meu filho ressuscitar. Eu pensei várias vezes em pegar um carro e ir lá no cemitério e ficar lá esperando meu filho ressuscitar. Na hora que ele desse sinal, eu abria o túmulo e arrancava ele lá de dentro. Vocês estão entendendo? Mas meu filho não ressuscitou. Já faz muitos anos. Mas é como se tivesse acontecido aqui agora. Porque a dor fica quando você perde um ente querido. Mas teve uma coisa que alegrou muito meu coração. É porque várias vezes eu me consertei com Deus depois. Mas por que eu não me consertei antes? Eu teria poupado a vida do meu filho, sim ou não? Por que eu não obedeci a voz de Deus? Por que eu fui julgar a profecia daquela mulher? Por que eu fui achar que não era Deus? Por quê? Por quê? Eu poderia ter acolhido, eu poderia ter acatado, eu poderia ter acreditado.
pecado, eu poderia ter obedecido, e hoje eu estaria com meu filho aqui de maior, do meu lado, talvez até me ajudando na obra. Você já pensou? Uma atitude errada, uma saída que você sai da presença de Deus, você pode trazer consequências trágicas para a tua vida e para a tua família. Se tem alguém aqui que estava pensando em sair da presença, não faça isso. E se tem alguém porventura também que estava, já não está mais, Deus está te dando a oportunidade de você entrar hoje. Deus está dando a oportunidade de você regressar, de você retornar para os braços do Pai. Porque Ele quer o seu melhor, Ele quer o seu bem. E se Ele quer o teu bem, Ele quer o bem da tua família também. Ele quer o bem dos teus filhos. Aleluia. Mas eu fiz muitas orações para Deus me responder por que Ele levou meu filho. A profecia dizia que o Senhor ia levar meu filho por conta da minha rebeldia. Mas eu não aceitava isso. Eu não aceitava de forma alguma, então eu orava mesmo. Depois que eu me consertei com Deus, eu fazia a obra do Senhor, mas eu dizia: Deus, me responda, me responda, me responda, me responda, me responda, por favor, Senhor. Irmãos, quantos estão aqui comigo? Estou vendo que eu estou falando, tem alguns irmãos que estão aleatórios. Eu queria que você prestasse atenção, porque enquanto eu estou dando esse testemunho, o Espírito Santo do Senhor também está falando com você. Viu? O alerta de Deus também está chegando na tua vida. Depois de muito tempo orando, pedindo para Deus uma explicação, o Senhor falou comigo. E o Senhor me deu uma visão, eu vi meu filho de maior. E o Senhor me disse assim: olha o que ia acontecer com teu filho quando ele tivesse com 18 anos de idade. Vocês querem que eu fale para vocês? Meu filho ia ser criminoso. Meu filho ia ser muito rebelde. E no final da história, o meu próprio filho ia tirar a minha própria vida. Eu ia morrer pelas mãos do meu próprio filho que eu criei. E o Senhor me disse assim: sabe por que eu tirei ele? Por amor a ti e por amor à vida dele. Porque quando eu tirei, ele não tinha pecado. Agora você entende? Nunca reclame, nunca se lamente e ache que Deus foi ruim com você porque você perdeu alguém que você ama. Confie em Deus. Porque ainda que você não veja, Deus sabe trabalhar no coração de quem está partindo. Quem entendeu? Ainda que você não esteja vendo, Deus sabe liberar o perdão no coração, aonde ninguém está vendo. Deus está dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo. É nesse Deus que eu acredito. É nesse Deus que eu acredito. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto há fôlego de vida, há esperança de salvação, há esperança de perdão. Aleluia, glória a Deus. E quando o Senhor falou isso, a dor, ela foi acalmada. Ficou somente a saudade, a falta que a gente nunca vai esquecer. A gente sempre vai ter dentro da gente, porque é um pedacinho de nós que nós não temos mais. Aleluia. Então o que eu quero dizer com isso? Fique firme com Deus. Aconteça o que acontecer, nunca saia da presença do Pai. Passa o que tiver que passar, mas nunca se afaste. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu não sou de ferro, eu não sou de aço. Faz poucos dias que eu estava pensando em largar tudo. Faz poucos dias. E dura coisa, muitas vezes você tem que orar por alguém quando você não está bem. Tem que orar para Deus alegrar alguém quando você está triste. Tem que orar para Deus curar alguém quando você está com uma doença dentro de você. Muitas vezes Deus curar, muitas vezes Deus alegrar o coração de alguém. Você olhar para o céu e dizer: Deus, mas eu, e eu como eu fico? Não tem ninguém que venha até você para dizer: eu estou contigo, eu te entendo. Toma minha mão, pega na minha mão, eu vou te ajudar. São momentos que Deus permite, porque ministério não vem de graça, chamado não vem de graça. Quer ter, pague o preço, e você nunca sabe a forma que você vai pagar. Ainda tem pessoas que falam assim pra gente: mas o senhor é apóstolo, o senhor não pode pensar isso. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar, pregador? Quem nunca parou? O próprio Jesus, ele fez uma oração dizendo ao Pai: Pai, tem alguma possibilidade de que não tenha que passar por isso? Mas o silêncio do Pai foi a resposta para Jesus, e automaticamente ele entendeu e disse: mas todavia, que seja feita a tua vontade. Quem nunca pensou? Eu não sou de ferro, eu não sou de aço. Eu não carrego apenas a minha vida sobre os meus lombos. Eu carrego a minha vida, a vida de minha família, a vida de todos vocês, de todos que fazem parte desta obra.